vamos dar sequência na nossa aula, então. Eu vou começar aqui, ó, fazendo... Deixa eu só dar uma reforçadinha nessa sombra aqui que saiu. Só reforçar um pouquinho. E agora a gente vai fazer a sombra nas pontinhas, na bordinha, ó, debaixo da manta. Nesse cantinho aqui. Tá? Agora eu vou deixar secar. E eu vou pegar a tinta branca. O pincel que eu vou usar aqui é o 409. Nós vamos fazer, então, a costura ligando um pontinho no outro, ó. Tá? Feito isso, deixa eu mostrar mais de pertinho. A gente vai deixar secar também. Nós vamos agora... Eu vou pegar o pinta-bolinhas e a tinta chocolate. Eu vou apertar bem, ó, na pontinha 6, que é pra ele fazer a bolinha, mas deixar o meio sem tinta. Então, aperta bem. Pra fazer o detalhezinho da mãozinha. Fica quase como se fosse um ilhós. Agora aqui, nós vamos fazer então a barba do Papai Noel. Eu vou usar o pincel RAC, tá? Que é esse aqui, pra gente fazer, que é o que faz cabelo. Eu vou usar aqui a tinta cinza profundo. Vou botar um pouquinho aqui na bandeja. E vou diluir na água. Deixar ela bem diluída. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa com a tinta branca. Vou diluir ela também. Já vou deixar preparadinho as duas. Aí nós vamos então... Vocês não diluam aqui, vocês não usem o pincel, tá? O RAC, usem um outro pincel pra misturar a tinta. Aí pra pintar com ele, a gente vai colocar ele na tinta, vai apertar... E vai apertar ele, ó, pra pegar bem a tinta fazendo um leque. Deixar pegar bem a tinta na cerda, ó. Ele vai abrir, a gente vai tirar o excesso um pouco, pra ele ficar mais fininho. Se ficar muita tinta, a gente aperta de novo, tá? E aqui, ó, nós vamos fazer o movimento da barba, pra que aquele pelo ele fique certinho, ó, pra que ele... Então, eu vou bem de leve, eu vou fazendo o movimento da barba. Só que eu não posso aqui fazer riscos, a gente tem que tentar sempre fazer, ó, vou aproximar o risco sempre em cima, ó. Se eu vou repetir, tem que ser sempre no mesmo lugar. Aí deixa secar um pouquinho, tá? Ele tem o mesmo formato, ó, do bigode, sempre passando, se caso ficar falhado, sempre passando, tentando passar o pincel em cima do mesmo risco que já foi feito antes. Então, vou deixar ele secar aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou lá no pincel, aperto, tiro um pouco do excesso. E agora, ó, eu vou seguir a linha da barba, ó, bem de leve.
Que daí a gente vai reforçando. Ó, procurando sempre a mesma linha do pincel. Esse meu aqui até ficou um pouquinho marcadinho. Agora a gente vai pegar, ó, a tinta branca, eu vou limpar bem o meu pincel para poder usar ele na tinta branca. Vou fazer o mesmo movimento. Vou tirar o excesso e vou vir, ó, tentando buscar sempre aquelas mesmas linhas que eu já fiz com o cinza, seguindo as mesmas linhas. Dos dois lados, ó. Eu vou buscar ele da ponta para dentro ou de dentro para fora, mas sempre em cima da linha, sempre respeitando a linha. Ó. Aí ele vai suavizar aquele cinza. Aqui na Barbie eu vou começar de baixo para cima, que é para ela ir, né, ficar mais branquinha na parte de baixo e ir escurecendo. Ó. Sempre buscando a linha que eu já fiz. Aí até que ele vai ficando uniforme, né? Vai clareando de baixo para cima. Ó, mais ou menos isso aqui. Vamos deixar secar. Esse é melhor que seque natural. Agora a gente vai passar então para a roupa do Papai Noel. Deixar a barba dele secando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pegar essas partes aqui, ó, da frente da roupa dele. E eu só vou encaixar aqui, só vou colocar aqui no lugar, ó. Aí eu vou vir e vou marcar aqui a voltinha. Só a voltinha daquela parte de baixo, ó. Não sei se vai aparecer aí, mas é só a partezinha de baixo, tá? Aí aqui agora, nós vamos desenhar um quadradinho. É como se fosse um remendo, tá? Na peça pronta vocês conseguem enxergar melhor, mas é como se fosse um remendo na roupa dele. Então, nós vamos marcar aqui só um quadradinho, seguindo aquela linha, seguindo a linha dessa parte de baixo aqui, ó. Então, segue aqui e faz um quadradinho. Esse quadradinho agora, a gente vai pintar com a tinta lilás. O meu EVA vermelho que eu usei, ele é muito poroso, então eu dei 2 demãos, tá? Vocês vão pintar até que ele fique bem uniforme a tinta. Pode usar o pincel língua de gato ou então o pincel chato para pintar aqui. Tá? Pintadinho então aqui essa parte. Vou secar para adiantar o processo. Ok. Esperar esfriar um pouquinho. Agora eu vou pegar a tinta magenta primário e eu vou diluir um pouquinho só na água. E aí, a gente, com ela diluída, ó, eu vou fazer
as listinhas aqui, nesse quadradinho aqui que eu fiz, ó. Tá? Ficou assim. Agora, a gente vai, então, secar, porque ele tem que ficar bem sequinho pra gente poder fazer a pintura. Do flotado em cima, né? Então, agora com o pincel chanfrado, nós vamos fazer, então, vamos sombrear aqui, ó. Por dentro do quadradinho. Ele tem que estar bem seco pra gente poder fazer isso, tá, gente? Senão ele vai tirar a tinta de baixo. Principalmente as listinhas, tem que estar bem seca. Tá? Vou secar de novo. Eu tô secando pra ir adiantando, né, gente? Pra não ficar esperando a secagem no vídeo. Pra eu dar continuação. Agora eu vou pegar a tinta preta e o pincel liner e eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um risquinho de dentro pra fora. Que é pra parecer mesmo uma costura remendada. Ó. Tá? Então, eu fiz fiz 2 tracinhos e eu fui intercalando. Isso aqui agora a gente vai deixar a parte um pouquinho pra secar bem. E agora eu vou pegar as mãozinhas do Papai Noel, que nós vamos fazer o flotado aqui pra dividir os dedinhos, ó. Eu vou usar a tinta preta também. Então, aqui eu vou fazer só um risquinho, né, pra dividir o dedo. Ó, esse aqui tá feito. Vamos fazer no outro agora pra dividir, ó. Então, ele tem, se vocês olharem bem, ele tem como se fosse uma bolinha por cima da outra. Então, eu vou dividir uma parte, que é como se fosse o dedo do Papai Noel. Ó, tá? Mãozinha dele segurando. Agora, eu vou pegar essa parte aqui da manga. E aqui eu vou fazer um quadradinho também, ó. E vou seguir o mesmo passo que foi feito lá no casaco. Só que aqui a gente não vai fazer listinha, a gente vai fazer um poá. Então, eu vou fazer o quadradinho, eu vou pintar de lilás. Vou fazer um poazinho e a costura. A sombra também. Então, aqui o meu já tá seco, já sequei. Eu vou fazer flotado. São as mesmas cores que a gente usou na roupa. Então, nós vamos repetir os mesmos passos aqui. Vou fazer o poá
com a tinta magenta primário. Ao invés de fazer listra, nós vamos fazer poá. E ele vai ter de um lado aqui, ó, vou fazer o poazinho, e de um dos lados ela tem uma costurinha. Vocês podem olhar na peça pronta que vocês vão conseguir identificar. Então, eu vou fazer o poá. Eu vou fazer esse poazinho aqui, depois eu vou fazer com o preto 2 pontinhos, um dentro e um fora, pra gente fazer a costura. E deixa secar. Aqui na cabeça agora da rena, eu já fiz o miolo, tá? Vocês vão fazer com pincel chanfrado. Vou colar o narizinho, que nada mais é do que um triângulo arredondadinho nas pontas. E com a tinta chocolate, nós vamos fazer o desenho da boquinha. Então, eu venho, ó, de fora até o meinho do nariz e do meinho do nariz pra fora. E a gente continua, então, na próxima aula, as pinturas.